Olá, voltando ao terceiro bimestre, animado, pronto para fazer a diferença, portanto, sorria e dê uma piscadinha. Começamos analisando, na aula de hoje, uma questão que nos faz refletir, uma vez que o nosso conteúdo desse bimestre será o texto dissertativo argumentativo. Portanto, eu preciso aprender a entender assuntos diversificados para que eu tenha riqueza de vocabulário e dessa forma eu consiga redigir textos que realmente tenham uma boa base. Tranquilo? Muito bem. Vamos agora ao primeiro. Olhe esse texto aqui. Diverti-me imensamente com a história dos imbecis da web. Para quem não acompanhou, foi publicado em alguns jornais e também online que no curso de uma chamada Lectio Magistralis, em Turim, eu teria dito que a web está cheia de imbecis. É falso. A Lectio era sobre um tema completamente diferente, mas isso mostra como as notícias circulam e se deformam entre os jornais e a web. A história dos imbecis surgiu numa conferência de imprensa durante a qual, respondendo a uma pergunta que não me lembro mais, fiz uma observação de puro bom senso, admitindo que em 7 bilhões de habitantes exista uma taxa inevitável de imbecis. Muitíssimos deles costumavam comunicar seus delírios aos íntimos, aos amigos do bar. E assim suas opiniões permaneciam limitadas a um círculo restrito. Hoje, uma parte consistente dessas pessoas... Vamos subir um pouquinho. Hoje, uma parte consistente dessas pessoas tem a possibilidade de expressar as próprias opiniões nas redes sociais e, portanto, tais opiniões alcançam audiências altíssimas e se misturam com tantas outras ideias expressas por pessoas razoáveis. É justo que a rede permita que mesmo quem não diz coisas sensatas se expresse, mas o excesso de besteira congestiona as linhas. E algumas reações descompensadas que vi na internet confirmam minha razoabilíssima tese. Alguém chegou a dizer que, para mim, as opiniões de um tolo e aquelas de um ganhador do prêmio Nobel têm a mesma evidência e não demorou para que se difundisse. Viralmente, uma inútil discussão sobre o fato de eu ter ou não recebido um prêmio Nobel, sem que ninguém consultasse sequer a Wikipédia. Quem falou isso? Um trecho de uma fala de Umberto Eco, certo? Onde há um título ali, né, desse texto argumentativo dele, Os imbecis e a imprensa responsável. Muito interessante, falando sobre as fake news, um assunto atual, mas agora estou trabalhando com texto dissertativo argumentativo, preciso então analisar os elementos coesivos que ligam as ideias para eu entender realmente o que pede na questão. No trecho, admitindo que 7 bilhões, está sublinhado, admitindo. E assim suas opiniões, está sublinhado essas palavrinhas, essa expressão. Vamos relembrar, admitindo é um verbo, mas está no gerúndio. Gerúndio é uma forma nominal, não é um tempo verbal. É uma ação que eu não sei exatamente quando vai terminar. E essa ideia de que eu não sei quando vai terminar me dá um início de suposição, de explicação, de causa, de concessão ou de hipótese. A segunda parte, assim, é um elemento que liga, é uma conjunção coordenativa aditiva. E assim suas opiniões. De quem? Dos idiotas, né? Que espalham notícias falsas. Então, respectivamente, esses termos sublinhados, lembre-se, a palavra respectivamente é primeiro admitindo, e assim suas opiniões, a segunda, certo? Essas partes sublinhadas, elas correspondem respectivamente a quê? O que você iria marcar? Com certeza sei que você iria marcar a letra E, certo? Por que a letra E? Porque a letra E, você tem aqui, então, a resposta. Porque admitindo é uma ação que não termina, portanto, uma hipótese. Será que os idiotas vão realmente chegar à conclusão de que eles espalham notícias falsas? Muito bom, né? Agora vamos à segunda.
bem tranquila, essa questão você responderia e iria super bem. Agora precisamos ler o próximo texto. Por que a professora precisa de tantos textos? Porque nada, entende? Estamos trabalhando com texto argumentativo, nós precisamos saber, precisamos ouvir ideias, precisamos ler ideias, precisamos encher a nossa mente. E o texto, ele faz eu refletir. Ah, é texto grande? Estamos no ensino médio, vamos pensar um pouquinho aí. Então vamos ao segundo texto. Recentemente, algumas pesquisas vêm demonstrando que em certas situações as células-tronco da medula óssea também podem se diferenciar em outros tecidos além do sangue. Por exemplo, músculo cardíaco. Essa é a razão de se retirar células-tronco da medula óssea do paciente e utilizá-las para tratamento de infarto agudo do miocárdio ou insuficiência cardíaca. Na verdade, a grande esperança da medicina são as células-tronco embrionárias. Essas células têm a capacidade de formar todos os tecidos do corpo humano. Porém, são encontradas apenas no embrião humano com poucos dias de vida, fase de blastocisto. É aí que mora a polêmica, pois para se utilizar células-tronco embrionárias para fins de pesquisa, o embrião precisaria ser destruído. O que, para algumas pessoas, seria considerado interrupção da vida. Mas é importante lembrar que nessa fase, o que chamamos de embrião é um conjunto de células imaturas menores que o ponto final dessa frase, que não formaram sequer um tecido ou um órgão. Não têm funcionamento independente, não sentem nada e ainda não estão implantadas no útero, certo? Esse é um trecho de um texto do Flávio Augusto Naum, certo? Com o título Células-tronco, esclarecendo e discutindo a polêmica. Outro assunto atual, outro assunto pertinente para nos fazer pensar, certo? Então, agora nós vamos ver o que realmente pede desse texto. O texto traz uma opinião favorável, então perceba a argumentação aqui que nós lemos nesse texto. Há uso de células-tronco embrionárias em pesquisa. Então, ele baseia os argumentos dele em que tipo de natureza? Já que nós temos vários tipos de argumentos. Natureza política, social, econômica, científica ou religiosa. Se for política, ali no texto eu tenho que perceber que há uma referência a governo, a entidades políticas. Você viu isso? Acho que não, né? Social, há uma manifestação ali, ele dá exemplos de manifestações da sociedade sobre isso. Econômica, ele envolve valores, ele deu preços ali de pesquisa, ele deu valores monetários. Científica, ele apresenta realmente resultados de estudo que comprovam a eficácia em cirurgias do miocárdio, do coração. Ou ele usa ainda argumentos de natureza religiosa. Ele em algum momento falou a respeito de Deus, a respeito de tirar a vida. Falou? Acredito que você, que é um cara mais do que expert, iria marcar a letra D. Por que a letra D? Porque a letra D nos comprova, certo? Que realmente ele fala do estudo, né? Então, podemos perceber isso. Eu fico feliz porque você conseguiu realmente, né, perceber qual é a questão correta. Então, perceba que o texto argumentativo, ele é tranquilo. Você tem que pensar, certo? Muito bem, concluímos. Um beijinho no seu coração e uma piscadinha para você. Até a próxima aula. Bye!